Olá! Essa semana é marcada pelo 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A data expõe a luta contra o racismo e pelos direitos da maioria da população do país. 56% dos brasileiros são negros. Esse é o assunto do Mundo Político de hoje. E nossa convidada é uma mulher negra, a advogada e professora especialista em Direito Eleitoral Edilene Lobo. Edilene, brigadíssima por nos atender o Mundo Político, a TV Assembleia, tem tempo que a gente não se vê, mesmo que seja à distância, né? Estamos aqui outra vez. Muito obrigada. Eu é que sempre tenho a agradecer e esse é um ambiente maravilhoso para o fluxo das ideias e dos debates importantes. Feliz de novo de estar aqui. Nós acabamos de sair de uma eleição municipal, os números mostram um aumento recorde de vereadores negros entre os eleitos, 44,8%, entre pretos e pardos. Entre prefeitos eleitos, 30%. Nós podemos falar em avanço? Você reconhece avanço nesses percentuais? Sim. É indiscutível que nós estamos diante de números que revelam um avanço. Há várias razões para esse avanço, sem sombra de dúvida. Isso não é ao acaso. E logo, no desenrolar da nossa conversa, certamente vamos pontuar esses aspectos. Mas eu reconheço como um avanço, entretanto, quando nós olhamos os números, nós somos tão pobres de números, de dados concretos, de inclusão e visibilidade da população negra, que um pouco mais do que nós tínhamos já nos alegra, já nos motiva. É um avanço, mas é pouco, devemos reconhecer isso. Há muito, em vários campos, para ser feito, sem dúvida. Principalmente quando a gente compara com o percentual da população, que eu acabei de mencionar, 56,8%, né? Se não me engano, depois da vírgula aí eu esqueci, mas 56%, por exemplo, com certeza, da população se declara preto ou pardo. Exato. Então, é uma discrepância muito grande, então, da representação. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Agora, segundo o TSE, mais de 25 mil candidatos mudaram a declaração de raça desse ano. 40% deixaram de ser brancos e passaram a se considerar negros. Não é? Eu estou trazendo esse dado para a gente entender o significado também desse avanço. Não é? Nós temos, neste ano, uma decisão do Supremo Tribunal Federal para aplicação de uma decisão que o Congresso tinha tomado para as cotas financeiras. Desculpe, que o TSE tinha tomado para as cotas financeiras, né? Quer dizer, aquela população de candidatos, aqueles candidatos negros teriam uma ajuda, uma cota obrigatória. O STF, então, decide que esse ano isso valeria. Esses aspectos contribuem enquanto eles pesam, inclusive para mudar essa percepção de quem se declara preto ou pardo. Sim, eu ouvi e li sobre esses números, mas também li e ouvi sobre pessoas que corrigiram a declaração para se colocarem como brancas. A notícia chegou e tem chegado muito naquela linha de que esse aumento da autodeclaração poderia ser um indicativo de fraude. Eu penso que tem a ver com uma outra realidade. Tem a ver com uma compreensão e mesmo um reconhecimento do povo negro como capaz, como sujeito de direitos, e as pessoas veem a cada dia a população negra, as pessoas negras, as mulheres negras em especial, se convencendo de que tem que se colocar no espaço público, se convencendo que tem que assumir sua negritude, seu lugar na sociedade e se colocarem na cena, sujeito, pessoas de direitos. Então, eu não leio esses números nessa linha de que poderia significar uma fraude, mas reconheço que isso é produto da luta e da resistência, que nós acabávamos de falar aqui, né, no início, de muita gente. Olha, nós estamos falando desde o achamento do Brasil pelos portugueses e da
da escravização do povo negro inserido aqui no nosso país, pelo modo e como nós já sabemos e conhecemos, desde então que o povo negro luta para ter reconhecimento, visibilidade e ocupar espaços públicos. De modo que quando nós falamos, e aí lembrando, né, da Semana da Consciência Negra, quando nós falamos que provavelmente nós estamos há mais de 320 anos daquele marco histórico que alguns remetem à morte de Zumbi dos Palmares, nós ainda estamos muito atrasados nesse resgate histórico, no pagamento dessa dívida com a população negra. Então, só arrematando aqui, claro, nós estamos falando de um crescendo da consciência, nós estamos falando da evolução de políticas públicas, e esse não é um fenômeno que brota agora. Nós estamos colhendo os frutos de uma longa luta. É um autorreconhecimento, né? Assim, acho que você está falando do autorreconhecimento. Quando você fala em políticas públicas, o que você acha que é possível, assim, o que está sendo feito no Brasil? Porque o Brasil é grande, as políticas implementadas são variáveis, inclusive, né? A gente sabe, muda o governo federal, ou muda o governo estadual, ou o municipal, nós temos uma variação de aplicação de políticas públicas, pouca continuidade. O que pode estar interferindo para permitir essa evolução, e esse autorreconhecimento, essa afirmação dos negros no Brasil? Sim. Então, só arrematando um pouco a nossa conversa anterior, cresce o autorreconhecimento, cresce também a correção dos dados encontrados em vários espaços e órgãos públicos. Por muitas vezes se ignorou a autodeclaração, por muitas vezes era automático o registro, por exemplo, da cor do cidadão levado a registro nos cartórios. Além do autorreconhecimento, sem sombra de dúvida, é a ampliação dessa consciência de que nós estamos falando de pessoas de direitos. Com relação às políticas públicas, é claro que nós observamos aí, eu diria, que desde 2016, um recrudescimento nas políticas públicas, uma redução significativa de investimento dos recursos públicos em vários programas e ofertas para, em particular, aqui a população negra. Eu, então, não tenho dúvida que tem sucedido um recrudescimento. Mas, desde 1988, com a Constituição e a abertura democrática, que não só por meio dos organismos estatais, políticas públicas importantes para a inclusão dos grupos minorizados no Brasil, vem acontecendo. De novo, não é um movimento veloz e linear. Por vezes, ele sofre marchas a ré, né? Mas eu destacaria que, quando nós temos a legislação consignando cota para o registro de mulheres, de candidaturas femininas, isso faz parte de uma política de inclusão das mulheres no espaço público. É claro que ainda é muito pouco, nós já podemos debater aqui várias vezes. A perspectiva de uma sociedade civilizada e democrática tem que ser paridade. Mas eu não tenho dúvida que essa evolução na legislação, na jurisprudência, na consciência dos partidos políticos, ela tem ampliado essa política pública inclusiva, que veio aí desde 1995 com a lei que tratou desses percentuais. Eu falaria também... perdão, Vivi, perdão. Não, pode completar. Eu falaria também de leis que, claro, também não caíram do céu. São leis que mereceram um debate intenso. Mas quer ver uma outra política importante que, a despeito da pressão, ainda se encontra firme? As cotas raciais nas universidades. Essa ideia de garantir cotas para negros e negras nas universidades, não tenha dúvida, ela gera uma ampliação da visibilidade, da participação dessas pessoas na cena pública, gera um reconhecimento,
geram, inclusive, ampliação da autodeclaração e do autorreconhecimento. Quer dizer, eu vejo pessoas como eu em espaços importantes da sociedade. Quer dizer, é uma luta também contra o apagamento do povo negro. Então, claro, tem havido um estrangulamento do investimento, por exemplo, em bolsas na universidade, nos programas e projetos de pesquisa, mas as cotas raciais ainda resistem, e resistem, é claro, não tenho dúvida, porque esses grupos têm lutado por elas. Então, claro que nós poderíamos estar melhores, mas nós ainda temos algumas políticas públicas que resistem e precisam ser ampliadas, eu não tenho dúvida disso. Falando um pouquinho de subrepresentação feminina no Brasil, é uma subrepresentação flagrante, dramática. Hoje as mulheres brancas representam 12,28% da Câmara dos Deputados. As negras, 2,5%. Uma senadora autodeclarada negra, né? Pois é. Nessa eleição, só 6,3% das vereadoras eleitas são negras, não é? As máquinas partidárias dominadas por homens, explica um pouco como é que entra essa questão do domínio do patriarcado, dos homens nas máquinas partidárias que decidem para onde o dinheiro vai, para quem é o ungido, não é? Como é que vai lidar com os percentuais, as cotas, não é? Quais artifícios usar? O que você acha da importância desse manejo das direções partidárias em geral? Sim, e eu vou aproveitar para falar um pouco das cotas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e TSE, para amarrar um pouco essa questão aqui. Eu não tenho dúvida, Vivi, você vai ao ponto crucial no que tange a gestão partidária no Brasil. Basta nós olharmos para o número de partidos, eram 35, agora 32, 33, se não me falha a memória, e nós não temos aí mais que 10% de mulheres dirigindo partidos políticos no Brasil. A subrepresentação feminina, a subrepresentação da população negra na máquina partidária é outra realidade acachapante. E isso para dizer que também nessas organizações, que são essenciais numa democracia representativa, nós precisamos falar de cotas. Nós precisamos falar, por exemplo, de alternância na gestão dos partidos políticos no Brasil. Há que se estabelecer, e aí é um fenômeno, é um processo de dentro para fora dessas organizações, quer dizer, mulheres negras têm que se empoderar e buscar ocupar os espaços diretivos dos partidos, mas é importante também que de fora para dentro a legislação trate a matéria. A Constituição brasileira fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Também promete que no Brasil vai se combater toda forma de discriminação, de sexo, de raça, etc. Então, a legislação precisa ser filtrada pela Constituição e é preciso haver esses recortes também nos organismos partidários. Claro, porque a chave do cofre está na mão ainda dos homens brancos. Não é à toa que a distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha quase 70% concentrado em homens brancos. A partir daí, o Supremo Tribunal Federal deu uma contribuição muito importante quando, naquela ADPF 738, estabeleceu que a resposta do TSE à consulta para aplicar cotas raciais, além das de gênero, nas eleições de 2020 fossem postergadas para 2022, quando o Supremo diz não, aplique-se agora, o Supremo resolveu, na pessoa particularmente do relator, o ministro Lewandowski, resolveu entender que a Constituição brasileira está mitigada há 30 anos. Resolveu aplicá-la, resolveu interpretá-la. Ao fazê-lo, ele disse, olha, é preciso cotizar o dinheiro público. Esse dinheiro aqui não é de algumas pessoas. Esse dinheiro é do coletivo que deve fruir desse mesmo recurso em condições mínimas. Não é possível que se conviva ainda com esse quadro de exclusão e de subrepresentação.
Ao fazer assim, claro que o Supremo deu uma contribuição para levantar essa bola e comprar o debate. Mas a realidade, o chão frio da realidade não é fácil. Claro que apenas a decisão do Supremo também, sem uma clareza de como aplicar esse recurso num país continental, numa eleição com 5.500 e lá vai alguma coisa de municípios. E os muitos candidatos e candidatas que nós vimos, então, sem regras claras para aplicação, há diria eu, há um recado para aplicar, para investir nesses grupos minorizados, mas é claro que falta mecanismos para a ação afirmativa se concretizar. Então, eu penso, Vivian, que ao lado da aplicação de cotas, como fez o Supremo, como reconheceu o TSE, é fundamental que o parlamento brasileiro haja e crie leis disciplinando a cotização desses recursos, a maneira de aplicar esses recursos e a forma de fiscalizar essa aplicação. Como colocado, a cota é muito interessante, é um quadro bonito na parede, mas esse quadro tem que sair da parede e vir para a realidade. É uma das questões que passa por democratização do sistema partidário. Também isso, além da democratização do sistema partidário, é preciso dar mais visibilidade e mais clareza a essas regras para a distribuição dos recursos públicos nas campanhas e o controle dessa mesma distribuição. Nós sabemos que tanta jurisprudência se firmou no Brasil dizendo que investir recursos em campanhas faz parte da estratégia interna de cada partido. Eu respeito isso, mas é claro que essa possibilidade estratégica não pode desacobertar os grupos minorizados dentro dessas instituições. Daí eu diria que uma interpretação razoável seria: parte do recurso pode ser investido nessa estratégia interna, pode ser concentrado, mas outra parte significativa precisa receber uma distribuição equânime, equitativa. E isso nós só vamos ver com uma boa lei bem debatida, com um chamamento, eu diria aqui, do povo, principalmente desses grandes grupos organizados, desses campos identitários, para debater o assunto. Como o Supremo fez, importante, mas ainda muito solitário e sem mecanismos de aferição precisa. Percebe? A escravidão é um passado recente no Brasil e as sequelas estão aí vivas, mais vivas do que nunca, não é? Mas essa percepção não é consenso, não é isso? Não existe consenso no Brasil sobre essa afirmação que eu fiz. Para mim, pelo menos, é óbvio, mas tem muita gente que nega, não é? Que ainda permanece negando a existência do racismo. A pergunta é, por quê? Qual é a sua opinião sobre isso? Por que essa negação? Sim. Hoje, quando eu me preparava para essa nossa conversa, eu vi uma entrevista na televisão que me fez chorar. Um casal se dirige a um estabelecimento comercial, ali trata um gerente de uma loja muito mal, e o rapaz se recolheu, foi chorar. Depois vocês devem ter acompanhado, os colegas fizeram homenagem a ele, ainda mais emocionante, declarando a importância daquele rapaz negro, naquele lugar que inclusive chefiava uma equipe composta por várias pessoas. Essa é a realidade. Então, nós vivemos uma falsa democracia racial no Brasil. Essa ideia de que aqui vivemos pacificamente, todo mundo muito bem, de braços dados, como se aqui fosse o paraíso, não é uma realidade. Por que essa falsa percepção ainda está latente? É porque naturalizou-se esse tipo de tratamento. Naturalizou-se excluir as pessoas apenas e tão somente pela cor da pele, pelas vestes, pelo que elas comem, pelo carro que elas usam ou que não usam. Quantos e quantas de nós troca de calçada quando vê um negro mal vestido vindo na sua direção? Quantas pessoas, quando vê uma senhora idosa no sinal se aproximando do carro, fecha a janela imediatamente porque pensa, lá vem mais uma mendiga. Talvez seja uma pessoa querendo uma informação, ou não, ou atravessando a rua. Então, Vivian, por que tudo isso? Talvez falta colocar na mesa claramente que o Brasil tem uma dívida com o povo negro, que o Brasil precisa, cada um e cada uma de nós, tem que enxergar o racista que está interiorizado,
Nós precisamos, primeiro, desconstruir o racismo dentro de nós e, a partir disso, voltarmos-nos para fora. Então, falta a construção de uma consciência de que o mundo diverso, plural, étnico, múltiplo, é que é bom, é que é importante. Nós precisamos quebrar essa classificação do bom e ruim quando, por exemplo, nós olhamos para o cabelo das mulheres. Um cabelo crespo é só isso, crespo, ele não é bom ou é ruim. Um cabelo liso é liso, ele não é melhor, ele não é bom, e o meu é ruim, por exemplo. Então, há uma série de questões aqui que nós ficaríamos horas exemplificando, tratando, mas eu digo que são processos internos e externos. O interno é nós nos voltarmos para nós mesmos, nós mesmas, e verificarmos o quão racistas somos. E colocar para fora isso. A segunda coisa é, a partir dessa desconstrução, é nós combatermos o racismo fora de nós. Não podemos deixar naturalizar comportamentos como esse que eu acabei de contar. Nós não podemos fechar os olhos, fingir que não está acontecendo. Nós precisamos nos enxergar como humanos vivendo num ambiente em que todos cabem. O mundo é vasto. O papel da educação nisso. Claro. Além disso, aí de fora para dentro, nós precisamos que se implemente, e eu falava de algumas políticas públicas. Do governo Dilma para cá, nós vimos algumas tentativas importantes, com leis importantes, por exemplo, para tratar essa matéria. Nós precisamos garantir a educação brasileira múltipla, a educação brasileira multiétnica. Nós precisamos falar da igualdade racial. Nós precisamos resgatar os heróis da história, como a gente acabou de falar aqui, Zumbi dos Palmares, 20 de novembro, é o dia que marca a data de morte dele, é o dia da reflexão, mas nós não podemos falar de consciência negra só dia 20. As crianças, os adultos, os universitários, as universitárias, todos precisam saber que há muitas histórias, porque o povo brasileiro são muitos povos. Então, claro que a educação tem um papel fundamental, as políticas públicas inclusivas precisam ser ampliadas e, mais do que isso, os espaços públicos precisam ser ocupados e franqueados a essas pessoas, a todas as pessoas, né? Esse movimento da luta antirracista precisa ser ampliado e ganhar corpo. Eu volto a dizer, o combate ao racismo de dentro para fora tem que nos colocar não aceitando a naturalização da discriminação, sabe? Como é que você enxerga essa interseção entre pobreza e cor da pele no Brasil, no sentido de se agravar, sabe assim, o racismo e estabelecer aos olhos das pessoas essa relação está estabelecida, você falou em naturalização, não é? As pessoas olharem para isso de uma forma natural. É assim mesmo. Isso é uma coisa tão terrível, mas eu tenho uma impressão de que há essa percepção. Inclusive, essa percepção, a nossa desigualdade é tão agressiva e tão grave que ela chegou ao ponto de ser naturalizada, considerando essa relação de pobreza e negritude. Verdade. E assim, nós ficamos tão amortecidos, é tão estúpido, é tão acachapante essa discriminação e essa exclusão, que nós acabamos ficando amortecidos, né? Uma mulher negra como eu, sou professora, eu tenho uma formação acadêmica, inclusive fora do Brasil. Eu estou num campo aqui da academia e da advocacia com poucas mulheres. Então, é como se esses pequenos exemplos fossem o suficiente. Eu não posso ser um exemplo na minha família tão grande, que é quase um exército de tão grande. Eu não posso ser um exemplo. Nós não podemos trabalhar com esses felizardos, entre aspas, para justificar que a vida é assim mesmo. Poucos conseguem, não. Isso não é aceitável. E os números, quando nós olhamos os números, isso é impressionante. O ciclo vicioso de pobreza, negritude, extermínio da juventude negra e explosão da população carcerária, diz que nós estamos falando de uma disputa pelo poder em que esses grupos minorizados, a população negra, é aquela
que precisa ser exterminada é aquela a quem compete o trabalho doméstico, os piores trabalhos, os menores salários e que não pode ficar em público. E claro que isso não é aceitável, né? Então eu falava dos números. A população carcerária é negra. Os assassinados pelas polícias Quando a no gente vê Brasil... que essas fotos, só uma observação, quando a gente vê essas fotos que tem uma grande quantidade, que eles estão em pátios, muitas vezes depois de rebeliões, a gente vê eles sentados, eles são de uma forma tão incrível a quantidade de negros entre eles, né, majoritariamente mesmo. A pobreza no Brasil tem cor. O extermínio da juventude tem cor. A juventude negra brasileira está sendo exterminada. Então, quando nós vamos à população carcerária, eu falava em números, né? Nós temos, basicamente, alguma coisa em torno de 68% da população carcerária de negros. Nós temos, dos assassinados pela polícia, 76% de negros. E isso com registros que eu identifico a partir de alguns números, que são números oficiais, mas que provavelmente eles precisariam de ser mais bem examinados, porque provavelmente seriam ainda maiores do que esses que nós apresentamos. E por que isso? Se quem constrói a riqueza são essas pessoas, somos nós, né? Por que que aqueles e aquelas que preparam o banquete da vida boa não pode partilhar dele? Qual é essa ideia de justiça e de justiça social que cabe em poucos? Os números contam que, dentre os 56% dos mais ricos da população brasileira, em torno de 17%, 18% é de pessoas negras, mesmo assim, majoritariamente de pardos, não de pretos, porque também tem essa diferença. Eu me colocaria aqui, integrando a população negra, evidentemente, mas na condição de uma mulher parda. Quando nós falamos dos pretos, aí então que a exclusão é ainda mais incrível, visível. Agora, no começo da nossa conversa era isso, né? A resistência, a luta tem dado frutos e nós estamos vendo exemplos maravilhosos, como essa ampliação, principalmente das mulheres negras no parlamento e da juventude negra. Se eu te Isso para perguntar uma dizer... coisa que diz respeito diretamente ao seu trabalho, né? A OAB Brasil, seus colegas, estão discutindo a aprovação de cotas raciais para as eleições da ordem. Em que pé está esse debate? Não é? Quer dizer, é muito relevante que a OAB discuta isso. Não é? A OAB, historicamente, no Brasil, é a instituição que esteve presente, na maioria das vezes, em defesa dos direitos humanos, né? Verdade. Então, é muito importante que esteja olhando para dentro da própria instituição para discutir isso. Como está essa discussão? Porque o que eu li a respeito é que há uma pressão para que isso ocorra mais imediatamente, mas isso existe uma tendência de ser postergado. Como é que está? Sem dúvida. E eu quero dizer o seguinte, a OAB, como várias outras instituições, ainda se coloca machista e branca. Nós não temos notícias, por exemplo, de presidentas nacionais da OAB, presidentas das regionais da Ordem dos Advogados, embora haja uma presença até significativa de mulheres nas chamadas subseções, naquelas seções voltadas para os municípios próximos às comarcas. Da mesma forma, há um movimento crescente voltado à visibilidade da advocacia negra, inclusive com associações pelo Brasil adentro, mas eu volto a dizer, nada no que tange a conquista dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, vem por acaso. Há resistência também no interior da OAB, no que se refere ao compartilhamento do poder. Essa tentativa de postergar, essa ideia de que precisa discutir mais, não, eu digo que nós não temos mais que perder tempo. E quando nós falamos da fotografia da população carcerária, só ver as fotos que nós identificamos que a pobreza é preta e que a massa carcerária brasileira é composta pela população negra, quando nós olhamos para a foto das sessões e do Conselho Nacional da OAB, o Conselho Federal da OAB, nós observamos qual é a participação, seja das mulheres, seja dos negros, nessa entidade.
Minas Gerais tem um presidente, vocês sabem que a seção mineira do AB é presidida por um negro, aliás, um negro que vem de uma família de uma longa tradição no direito mineiro e nacional. Isso para dizer que há, sim, muitos negros que, com muita luta e resistência, se encontram preparados e aptos para ocupar esses espaços. Não tem nada que nos distancie a não ser, precisamente, a cor da pele. Superado isso, somos todos e todas irmãos e irmãs, né? E observamos aqui, principalmente, eu voltava a falar do assunto cotas, com as cotas nas universidades brasileiras, nós temos muitos negros e negras capacitados, preparados, precisando de espaço, precisando de oportunidade. Porque, embora haja um número grande de universitários, negros e negras, esse número ainda não se reflete na ocupação dos postos de empregos. Quer dizer, ainda não há um espelho desse aumento da população negra universitária na ocupação dos postos de trabalho. Para a gente encerrar numa palavra, o que a Edilene, a mulher negra Edilene, tem a dizer, não é? Nessa data que é emblemática, mas é, como você mesma mencionou, uma luta de todo dia. Só para a gente encerrar. Obrigada, Vivian. Eu fico muito emocionada com essa fala, com a nossa conversa, com o tratamento desse tema. É o tema da minha vida. E eu digo sempre, quando falo aqui de mulheres na política, e falo de mulheres negras na política, e falo de inclusão do povo negro, dos grupos minorizados, eu me norteio por duas palavras, sempre, que são duas palavras femininas: luta e resistência. Todo dia é dia de construir, todo dia é dia de lutar. E eu fecho, Vivian, lembrando aqui, agora já mais conhecida, uma fala da Angela Davis, que é uma escritora americana do norte, estadunidense, que fala que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura social se movimenta com ela. E a propósito de falar dessa mulher negra, uma ativista muito interessante lá naquele país, nós temos no Brasil uma série de ativistas, literatas, escritoras, filósofas. Nós temos uma cultura negra, acadêmicos negros produzindo no Brasil que precisam ser registrados. Eu lembro, por exemplo, para quem vai nos assistir, nos acompanha aqui, de conhecer a obra, por exemplo, de Carolina de Jesus. Quarto de Despejo é uma obra espetacular de uma mulher analfabeta que conseguiu produzir um livro, depois escreveu outros, maravilhosa. Acessem essa obra. Conheçam a obra, por exemplo, de um cientista político muito bacana chamado Dilson Moreira. Ele está em São Paulo, escreve muito, participa muito aqui nas universidades mineiras conosco. Outro importante é Silvio de Almeida, de Jamila Ribeiro, Conceição Evaristo, uma poetisa espetacular. Eu até trouxe um poema dela numa outra oportunidade, nós vamos falar. E por aí vai. Há muita gente boa lutando e resistindo. O que você tem no poema dela? Fala. Eu trouxe aqui, deixe-me abrir, um pequeno trecho. Meu rosário é feito de contas negras e mágicas. Nas contas de meu rosário, eu canto Mamãe Oxum e falo Padre Nossos, Ave Marias. Do meu rosário, eu ouço os longínquos batuques do meu povo. E encontro na memória, mal adormecida, a reza dos meses de maio da minha infância. As coroações da Senhora, onde as meninas negras, apesar do desejo de coroar a rainha, tinham de se contentar em ficar ao pé do altar lançando flores. Sem palavras. Obrigadíssimo. Tem uma só. Muito obrigada. Até.